Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, saudações em Cristo. Aqui estamos de novo para buscarmos juntos a Deus. Em todo tempo precisamos fazer isso, e mais agora ainda, não é? Em dias difíceis, dias de crise, precisamos focar em Deus, porque só Ele tem a solução para tudo isso. Mas vamos cantar, irmãos, antes de abrirmos a palavra, meditar nela. Vamos cantar o hino 117 do Inário Novo Cântico, Pastor Divino. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, ainda que virtualmente, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. E a nossa certeza é que Ele está presente. Como diz o hino, és presente o rebanho a apacentar. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho a apacentar. És presente, o rebanho a apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os tenros cordeirinhos aos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 10 e vamos ler apenas 2 versículos, os versos 1 e 2. Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Nós vamos analisar aqui, à luz da Escritura, a família de Cornélio. Atos 10, 1 e 2, que nos diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A Bíblia, quando fala deste homem, o centurião Cornélio, fala que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Irmãos e irmãs, eu gostaria de iniciar a nossa palavra hoje falando acerca de uma reportagem que foi veiculada na revista Veja há 16 anos atrás, no ano de 2004. E ela diz que a vida dos americanos melhorou. Uma reportagem remetendo às condições de vida ali nos Estados Unidos. E ela diz que a expectativa de vida dos americanos tinha aumentado de 47 para 77 anos nos últimos 100 anos. A renda das famílias de classe média havia crescido 50% nos últimos 25 anos. Os americanos estavam gastando 25 bilhões de dólares anuais, isso com certeza aumentou
apenas em equipamentos de recreação aquática, barcos, lanchas, jet skis. 70% da população tinha casa própria contra 20% apenas no início do século. Uma de cada 3 famílias possuía pelo menos 3 carros na garagem. O tamanho médio das casas era de 250 metros quadrados, o dobro da área das construídas 50 anos antes. Mas, apesar de todos esses avanços, os psicólogos identificaram ali, repito, em 2004, 16 anos atrás, um fenômeno que foi chamado de hipocondria social, ou também de paradoxo do progresso. É a sensação crescente de que tudo que se conquistou com as melhorias sociais era mera ilusão. Um jornalista americano chamado Greg Easterbrook, pesquisador do Instituto Brookings, no livro O Paradoxo do Progresso, como a vida melhora enquanto as pessoas se sentem pior, foi lançado também há anos atrás. Ele faz uma análise profunda até desse fenômeno, e para ele, se a classe média americana não estava se sentindo bem, isso era culpa de uma mistura indigesta que incluía decepção com o progresso, consumismo exacerbado, falta de novos objetivos para a vida e até excesso de opções. Curioso isso. Contra o hábito de reclamar de barriga cheia, então Easterbrook, o autor do livro, propõe um exercício coletivo para os seus conterrâneos ali norte-americanos, que eles fossem mais gratos pelo que possuíam, fossem mais generosos com o próximo, fossem mais otimistas com o futuro. Irmãos, temos coisas muito interessantes aqui, não é? Aspectos do contexto de vida norte-americano, que também reflete muito da nossa vida aqui no nosso país, não é? Coisas muito interessantes, mas eu creio que essa dinâmica toda se estabelece, essa insatisfação crônica, né? O paradoxo do progresso, né? A vida melhorando, mas as pessoas se sentindo cada vez piores. Isso aqui se estabelece pela falta de Deus, pela falta de comunhão com o nosso Criador, porque nós fomos criados para adorar ao Senhor. Mas quando não fazemos isso, alguma coisa ou alguém vai estar ocupando o foco, o alvo da nossa adoração, sendo que um ídolo plantado no nosso coração não satisfaz. Portanto, a vida pode melhorar, mas a insatisfação vai ser cada vez mais crescente quando não há comunhão com Deus. Isso é verdade na vida individual, é verdade na vida familiar. E aqui, irmãos, nós vemos o texto de Atos falando sobre um homem, o centurião Cornélio, e falando da sua família, dos da casa dele. E é interessante, irmãos, vermos alguns dados aqui para a gente entrar no texto, não é? Porque nós vamos encontrar alguém que era alguém muito bem estabelecido, tinha progredido, mas ao mesmo tempo não descuidou da comunhão com Deus. Cornélio era um oficial do exército romano, comandava uma força militar de ocupação que estava ali na cidade de Cesareia, e ele residia ali juntamente com a sua família. Embora ele fosse um homem temente a Deus e bondoso, o texto é muito claro em dizer isso, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, ele e a sua família ainda não tinham conhecimento da mensagem cristã. Ele com certeza baseava a sua conduta, a sua vida com Deus e familiar também diante do Senhor, como um judeu, baseava na lei de Moisés, baseava isso no estilo de vida judaico. E foi a partir do encontro que eles tiveram, ele e sua família, com Pedro, que eles entenderam o Evangelho, que eles tiveram a experiência ali do batismo com o Espírito Santo, o texto narra isso, e foram também batizados em nome de Jesus. O evangelista Lucas, o autor da carta, do livro, né, de Atos dos Apóstolos, ele descreve a vida de Cornélio, e eu quero mencionar isso de novo. Ele diz que Cornélio era um homem piedoso,
temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diz ainda, mais à frente, nós não lemos isso, mas no versículo 22 é mencionado de novo que ele era temente a Deus, homem reto, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Essa breve descrição, irmãos, é suficiente para nos mostrar uma família digna de ser imitada por nossas famílias hoje. Nós vivemos uma época de muita indiferença, nós vivemos uma época de crise, em que se fala muito de solidariedade, porque exatamente essa solidariedade não é vista no dia a dia, em dias normais muito menos, não é? As famílias estão preocupadas consigo mesmas. Esta é a realidade. Não há tempo, não há interesse para o exercício da espiritualidade, e que isso coloque a família em constante comunhão com Deus. Isso tem sido relegado a um segundo plano, ou lá no último lugar. Infelizmente não há tempo para Deus. As necessidades das outras famílias muitas vezes são ignoradas. Você pode até dizer, pastor, graças a Deus isso aqui em minha casa e com os meus queridos aqui no meu lar. Não é verdade. Amém, glória a Deus por isso. Mas você vai entender que esta situação é o que domina o mundo, a nossa sociedade, as pessoas que nos cercam, as famílias em geral. É a síndrome de Caim, que está estabelecida, encravada na nossa sociedade, né? Qual é a síndrome de Caim? Acaso sou eu tutor de meu irmão? Em outras palavras, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou nem aí, não é? É a síndrome de Caim. Diante do estilo de vida da sociedade atual, irmãos, nós podemos afirmar que a família de Cornélio é um grande exemplo para nós, é um exemplo inspirador para as nossas famílias. E hoje, como a gente tem sempre feito nessa série sobre famílias da Bíblia, nós vamos analisar uma das lições que podem ser extraídas aqui da conduta, da postura de Cornélio e do lar dele. O texto de Atos 10 nos apresenta primeiramente uma família em comunhão com Deus. Nós vemos aqui piedade, tudo isso foi citado, né? Piedade, temor a Deus, vida devocional, eram atitudes levadas a sério por Cornélio e sua família. E eram atitudes levadas a sério, vejam bem, mesmo antes dele compreender realmente o Evangelho. Quando ele temia a Deus como se fosse um judeu. Nós já citamos isso há pouco, né? E nós vemos como isso é importante, irmãos, porque, como já falamos, vivemos uma época em que essa prática tem se tornado escassa. O individualismo presente nos nossos dias tem desestimulado a piedade. Cornélio era um homem piedoso, diz o texto que lemos. E vamos entender essa piedade, né? Existem pelo menos dois aspectos dessa expressão. Uma conduta, um proceder piedoso, quer dizer uma vida em relação ao próximo, de interesse, de mão estendida, mas também em relação a Deus, e primeiro em relação a Deus, uma vida de devoção, uma vida de entrega sem reservas, alguém que é consagrado a Deus. Infelizmente, irmãos, o mundo que nos cerca não está preocupado com os outros, embora, já citei isso agora no começo, embora muito se fala disso, embora tenhamos muitas ONGs, embora nós como cristãos, em nossa igreja, sempre vemos, né, os ministérios, junta diaconal, falando disso, da assistência ao próximo, e algo tão necessário é a manifestação da nossa fé, é a manifestação do amor cristão, mas cada vez o mundo que nos cerca está preocupado menos com os outros e mais consigo próprio. O temor do Senhor nem sempre é cultivado por todos, e mesmo quando estamos falando de famílias crentes, de irmãos da igreja, poucas famílias conseguem cultivar essa vida devocional, particularmente falando, aquele momento a sós com Deus, leitura e estudo da palavra, oração, e também quando o assunto é família. Eu creio que isso se deve em parte, irmãos, à correria dos dias atuais.
e as agendas apertadas, não é? Em dias normais e também agora no isolamento. Como alguém já disse, parece que agora é que nós estamos trabalhando ainda mais. Mas eu creio que, sobretudo, irmãos, isso se deve à falta de interesse mesmo. A família moderna precisa como que redescobrir esses valores fundamentais da fé cristã. Nós atravessamos dias maus. E o apóstolo, escrevendo uma de suas cartas, diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Por isso, nossas famílias não podem desprezar a comunhão com Deus. Repito, de forma individual, particular, mas também como família reunida aos pés do Senhor. Filhos que não aprendem dentro de casa essa piedade, esse temor de Deus, essa devoção, com certeza vão ter problemas no futuro, ao lidarem com as pressões deste mundo sem Deus. E é aqui, irmãos, que nós precisamos lembrar do que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Você se lembra desse texto? Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 3 até do 3 em diante, onde nós lemos assim: ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, falando dos mandamentos de Deus, né? Para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que temos aqui, irmãos? Uma solene recomendação para que os pais sejam responsáveis nessa tarefa intransferível de infundir na mente dos filhos os mandamentos do Senhor. Quando esta responsabilidade é negligenciada, a família com certeza tende a se afastar de Deus. Portanto, irmãos, é fundamental hoje que as famílias valorizem isso, sob a pena de terem que lidar com esse afastamento dos caminhos do Senhor. Esse afastamento que pode ser sutil, esse afastamento que pode ser gradativo, que pode ser até imperceptível, não é? E isso aqui é muito sério. É fundamental, eu repito, que valorizemos a comunhão com Deus. O texto de Deuteronômio fala da comunhão com Deus, primeiramente particular, porque ele diz que as palavras ordenadas pelo Senhor primeiro estarão no nosso coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vida devocional, particularmente falando. E depois, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Aí já falando da comunhão com Deus no seio da família. E isso, irmãos, deve acontecer por meio dessa vida de piedade, de temor, de devoção, que é vivida e que é mostrada, não é? Ela é experimentada pessoalmente, ela é ensinada aos filhos. É a reverência a Deus, irmãos. Mesmo quando estamos fora daquele ambiente, daquela caixinha que nós chamamos de templo. Eu não estou com isso desprestigiando ou sendo leviano aqui com o templo, irmãos. Graças a Deus que nós temos um local para o povo de Deus reunir. Mas nós, infelizmente, muitas vezes condicionamos a vida com Deus a essa caixinha de tijolo, e que é muito bonito até o templo que Deus nos deu na Betel, mas que não deve ser o todo da nossa vida com Deus de forma alguma. É no seio da família também e principalmente que deve haver a reverência a Deus, a leitura da Bíblia, a oração, o amor ao próximo. São práticas que precisam estar sempre presentes na vida da família. A exemplo da família de Cornélio, que era homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Se alguém fosse dizer algumas palavras acerca da sua família, de você com seu cônjuge e filhos, será que essas palavras poderiam ser usadas da mesma forma, de forma semelhante? Olha, ele é homem piedoso, olha, ela é uma crente piedosa, temente a Deus
com toda a sua casa. E eu quero fechar a minha palavra hoje lembrando do que nos diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode correr, bater cabeça, se preocupar, não é? Ficar até estressado, atrás do ganha-pão, não é? Para sustentar a família, o que é algo lícito e louvável e que tem que acontecer numa certa medida, pelo menos. No entanto, se o Senhor não edificar a sua casa, irmão, irmã, isso tudo não vai valer nada, vai ser em vão, inútil, inútil. Vamos orar, irmãos, à luz disso tudo que vimos hoje, vamos pedir para Deus que Ele nos dê uma vida de comunhão com Deus no âmbito particular, mas também quando o assunto é família. Oremos então ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, novamente, ó Deus, obrigado por esse momento de culto sim, do povo do Senhor estar reunido com a Tua palavra aberta, buscando ao Senhor, ó Deus, e também logo mais em oração ao Senhor. Nós, ó Deus, te agradecemos porque Tua palavra fala-nos da vida, da família de Cornélio, alguém que veio à fé, foi chamado pelo Senhor por Tua graça e que era piedoso, era temente a Deus com toda a sua casa. Isso é muito precioso, ó Deus. Nos ensina mais e mais sobre isso, para que vivenciemos a nossa fé no âmbito particular, sim, tendo vida devocional, vida de leitura da Tua palavra, de estudo bíblico e de oração, mas sem descuidar e valorizando cada vez mais o aspecto também da família, ó Deus. Nossas famílias buscando ao Senhor juntas, a importância do lar tendo comunhão com o Senhor, o lar todo, todos os integrantes, pais e filhos. Nós, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre as nossas famílias. Nós atravessamos dias maus, como falamos, mas a Tua palavra nos manda remir o tempo, analisá-lo, para que possamos enfrentar esses dias maus. Tua palavra também nos fala, ó Deus, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E não há nada melhor do que vida de comunhão contigo, como sendo essa armadura do Senhor ao nosso redor em dias maus, em dias difíceis. Dá-nos esta bênção, ó Deus, esclareça a nossa mente, abre a nossa visão para isso e continue à frente de cada um de nós, à frente das nossas famílias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, mais uma vez, convido você a agora, depois que encerrarmos, orar com os seus queridos aí, tá bom? Vamos clamar ao Senhor a sua bênção, pedindo que Deus continue nos sustentando nestes dias e pedindo também que isso passe e que seja uma recordação prazerosa da bondade de Deus para conosco. Vamos orar assim? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.